que esse povo, eles são lembrados, né? Mas a semelhança está apenas na forma e não na essência. As ações de graças estão aí, mais dirigidas ao único Deus verdadeiro. Ele vai começar no versículo 2 dizendo justamente: sempre damos graças a Deus por vós. Sempre Paulo e os seus companheiros de viagem, eles sempre fazem menção, sempre dão graças a Deus por esses irmãos. Por isso que Paulo e os companheiros agradecem a Deus pelos frutos da graça encontrados no coração e na vida desses membros da igreja. Ele vai começar aqui, nesses versículos, justamente fazendo essa ação de graças, dizendo: olha, a nossa ação de graça, ela é contínua. Eu faço menção de vocês, nós damos graças a Deus por vocês constantemente. Eu me lembro de vocês. Eu lembro de algumas características de vocês. E todas as vezes que eu vou orar, eu lembro de vocês. Todas as vezes que eu vou orar, eu dou graças a Deus por algumas coisas que eu percebo no meio de vocês, por algumas características que há no meio de vocês. Porque afinal de contas, Paulo amava essa igreja. Paulo amava esses irmãos. E a ação principal aqui que nós vamos ver nesses versículos é da ação de graças. Esta é a ação principal. Sempre damos graças a Deus por vós. É uma ação contínua. É algo que realmente Paulo fazia constantemente. E essa ação principal, ela tem 3 particípios, ela tem 3 verbos que modificam essa ação principal. Ele vai começar, versículo 2, dizendo que eles fazendo menção de vós. Versículo 3, lembrando-nos da obra da vossa fé. E versículo 4, sabendo que a vossa eleição é de Deus. Então ele vai dar essa ação de graça, mas ele coloca 3 características, 3 ações aqui que modificam essa ação. E Paulo começa dessa forma a sua ação de graça. As 2 primeiras ações indicam as circunstâncias presentes que acompanham as ações de graça. As 2 primeiras, ele vai dizer: olha, isso é real aí em vocês. Mas a segunda, a terceira, mostra uma razão primeira, uma razão crucial, uma razão essencial. E é por isso que nós vamos na pregação, o tema da pregação de hoje é justamente as marcas de um eleito por Deus. Porque é justamente isso que Paulo vai tratar. Paulo vai dar ação de graças, Paulo vai dizer que lembra deles constantemente, Paulo vai fazer menção ali de características, marcas que há na vida desses irmãos, e ele vai dizer por último ali essa razão principal para isso. E se você achou 1 Tessalonicenses, eu convido você a ficar de pé para nós fazermos a leitura. Os versículos 2, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque neste domingo, no primeiro dia da semana, o Senhor nos permite, ó Pai, termos essa grande oportunidade de lidarmos com o texto sagrado, com a palavra do nosso santo e eterno Deus. Nesse momento, ó Deus, nossa oração é que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa trabalhar em nossos corações através da Tua palavra. Tira, Deus, tudo aquilo que quer roubar nossas atenções. Tira, Deus, tudo aquilo que quer tirar o nosso foco da Tua palavra. Para que possamos ter nossas mentes e os nossos corações cativos, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz e vermos, ó Pai, hoje as marcas de um eleito por Deus. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, a Tua direção sobre nossas vidas. Oramos pedindo em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar. Bom, se você tem visto, se você acompanhou domingo passado, a gente tratou bastante sobre
1 Tessalonicenses, você vai se lembrar que Paulo quer passar uma mensagem nessa carta. Toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Ele quer falar acerca de uma vida agradável a Deus, à luz aí da volta de Cristo Jesus. Então Paulo quer passar essa mensagem para esses irmãos. Como é uma vida agradável a Deus? O que caracteriza uma vida que seja agradável a Deus? E o primeiro ponto que Paulo trata sobre a vida agradável a Deus, à luz da vinda de Cristo, é justamente as marcas que a eleição divina produz. Esses primeiros 3 versículos, ele vai montar para a gente esse cenário, dizendo, olha, as 3 marcas, há algumas marcas que caracterizam uma vida agradável a Deus. Se você quer ter uma vida agradável a Deus, à luz da vinda de Cristo Jesus, existem marcas. Você é um eleito por Deus, e pelo fato de você ser um eleito por Deus, isso gera em sua vida algumas marcas. E ele vai começar no versículo 2, né, fazendo essa afirmação inicial. Essa afirmação dizendo que ele sempre dá graças a Deus por todos aqueles irmãos. Ele é grato a Deus constantemente. Ele agradece por aqueles irmãos. E ele vai dizer na parte B do versículo a primeira característica. A ação de graça constante. A ação de graça constante é essa primeira característica. Porque Paulo diz, fazendo menção de vós em nossas orações. Eu sempre agradeço a Deus por vocês todos. Como? Eu faço menção de todos vocês em minhas orações. Paulo está expressando o agradecimento constante que ele oferece a Deus em favor desses irmãos. Parece que o relato de Timóteo, Paulo estava preocupado com esses irmãos. Meu Deus, o que será que tem acontecido? Eu não tenho notícia desses irmãos. O que é que está acontecendo naquela igreja? Será que eu corri em vão? Será que eles já desviaram da fé? E aí ele envia Timóteo, porque ele está preocupado com aquela igreja. Ele envia Timóteo. Vai, Timóteo, vê lá como esses irmãos estão. Passados-se alguns tempos, Timóteo volta e Timóteo dá uma boa notícia. Paulo, os irmãos estão crescendo. Os irmãos estão crescendo em graça. Os irmãos estão crescendo em conhecimento, na vida cristã. E aí Paulo se regozija por tudo isso que Deus fez na vida desses irmãos. E aí Paulo pode escrever para esses irmãos e dizer, olha, eu constantemente faço menção de vocês em minhas orações. Por quê? Porque há esse relacionamento e eu vejo o crescimento de vocês, eu percebo que vocês estão crescendo, que vocês estão se desenvolvendo, portanto, eu constantemente faço menção. E aqui esse agradecimento é causado pela história de suas conversões e também o crescimento em Cristo. Paulo pensava neles e agradecia, pois tudo era resultante do envolvimento de Deus em suas vidas. Paulo está expressando esse sentimento real, esse sentimento verdadeiro, esse sentimento prático para esses irmãos. Olha, Timóteo me disse que vocês estão se convertendo de fato, que vocês estão se convertendo genuinamente, que vocês estão sendo exemplo em amor, que vocês estão sendo, que o testemunho de vocês está chegando até outras igrejas, a ponto de eu nem necessitar mais escrever qualquer coisa que seja, porque vocês estão se desenvolvendo. Isso indica que ele está orando não apenas pelos que cresceram espiritualmente, mas também pelos abatidos com as circunstâncias. Por aqueles que estavam abatidos, por exemplo, com a perseguição, que ele vai falar no versículo 6. Mesmo eles que estavam aflitos, abatidos por causa da perseguição, Paulo vai dizer, olha, mas eu oro por isso. A minha oração por vocês são abrangentes, envolvem todas as pessoas e são constantes. E realmente esse é o assunto exato que é enfatizado aqui. São de graças e Paulo fazendo menção desses irmãos em suas orações. É por isso que nós podemos entender
que uma vida agradável a Deus é marcado por ação de graças constante. Fazer menção em oração constantemente. O pastor que é consistente em dar graças a Deus pela igreja e pelo processo espiritual dos membros. É necessário para uma vida agradável a Deus. Porque infelizmente nós temos muitos profissionais de púlpitos. Hoje em dia temos profissionais de pregação. Profissionais das redes sociais. Que fazem vídeos e mais vídeos, pregações e mais pregações. E lançam para as pessoas. Mas não há um relacionamento. Não há uma preocupação. Não há uma intimidade. A maioria das vezes, as pessoas estão escutando pregações de pastores que nem sequer os conhecem. Mas aqui nós temos algo diferente. Nós temos um pastor, Paulo, que conhecia esses irmãos, que estava preocupado com eles, que estava ali orando por esses irmãos, que estava realmente se dedicando para que esses irmãos pudessem crescer. Então era por isso que esses irmãos estavam tendo uma vida agradável a Deus. Porque um dos aspectos aqui que a carta nos apresenta é que havia um pastor preocupado com eles. Havia um pastor que estava orando por eles. Havia um pastor que tinha relacionamento com esses irmãos. Por isso que tudo começa com a relação de ação de graça pelo avanço coletivo da igreja. Tudo começa, uma vida agradável a Deus começa quando há esse relacionamento, quando há essa preocupação, quando há esse envolvimento e quando há essa oração constante. Mas também há o aspecto da intercessão constante também de uns pelos outros. Não há só o aspecto de pastor e membros. Porque quando Deus vai fazer algo, antes ele convoca o seu povo para orar. Todas as vezes que Deus vai fazer uma obra, ele convoca o seu povo para orar. É por isso que mais lá na frente, o capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer, orai sem cessar. E ali não era uma ordem, Gilbert, por favor, vê que é esse estrondo. E ali não era uma ordem no sentido, meu irmão, ora em casa. Aqui não era Paulo dizendo, meu irmão, faça o seguinte, você dedica 1 hora do seu dia em casa e ore. Não é isso. Orai sem cessar, para Paulo aqui, ele estava se dirigindo para a igreja. Ele estava se dirigindo para esses irmãos. Estava dizendo, olha, vocês, igreja, vocês reunidos, orem sem cessar. Vocês juntos, orem. Eu fico extremamente triste com irmãos que não entendem o valor do culto de oração. Por quê? Porque os irmãos não entenderam isso. Não entenderam esse mandamento bíblico, orai sem cessar. Orai com os irmãos, orai uns pelos outros, orai uns com os outros. A oração mútua ajuda a manter a unidade e a confiança no agir de Deus em nossa igreja. Quando nós temos irmãos dedicados em oração, uma igreja que ora, uma igreja que constantemente está junto, clamando um pelo outro, pedindo um pelo outro, pela necessidade de um com o outro, pelos desafios que nós temos como igreja. Quando a igreja entende isso, a igreja se mantém unida, a igreja se mantém confiante, a igreja se mantém fortalecida. Quando nós entendemos o poder de alguém fazendo menção por outro na oração. Enquanto Paulo e sua equipe estão orando pela igreja, eles se lembram do que Deus fez neles. Enquanto Paulo e esses irmãos estão orando por esses irmãos, eles estão fazendo menção. E Deus nos concede essa oportunidade como igreja, de nós termos um momento, um dia na semana que nós dedicamos para fazer menção uns dos outros em nossas orações. Para clamarmos uns pelos outros em nossas orações. Para cumprirmos o mandamento de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E ali orai
como igreja, não é orar em um indivíduo. Nós temos que entender que se nós quisermos ter uma vida agradável a Deus, nós precisamos voltar a valorizar a oração. Nós temos que voltar a valorizar o tempo em que nós oramos uns pelos outros. E o tempo que nós oramos uns com os outros. Se nós quisermos ter uma vida agradável a Deus, nós precisamos disso. E aí Paulo vai então e dá a segunda característica, versículo 3. E no versículo 3 ele vai nos dar aí 3 razões pelos quais Paulo era grato. Rememorar os atos de Deus nas Escrituras sempre leva à reação e estimula as pessoas a agir. E aqui a equipe está lembrando os 3 resultados espirituais da conversão deles. Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Eles então vão lembrar desses irmãos. E eles vão falar 3 virtudes cristãs clássicas: fé, esperança e amor. E esses 3, elas são bem frequentes aí nos argumentos de Paulo. Essas 3 características, elas são conhecidas como as vértices do cristianismo. É o ponto mais alto do cristianismo. O ponto mais alto. Toda a teologia converge fé, esperança e amor. Toda a vida cristã converge fé, esperança e no amor. E Paulo vai rememorar essas coisas, vai trazer à lembrança essas 3 características que ele conseguia observar na vida desses irmãos. A primeira delas, que ele vai falar, lembrando-nos sem cessar a obra da vossa fé. A obra da fé ativa. É o trabalho que resulta da fé. Vocês estão crendo e essa crença está gerando algumas coisas. Está gerando frutos. E a primeira coisa que Paulo está lembrando é justamente desse trabalho que está resultando da fé. A obra que Paulo fala aqui é uma combinação do trabalho evangelístico também com as obras cristãs. Olha, as obras da vossa fé, a obra da vossa fé é justamente em termos evangelísticos, que eles estavam sendo testemunhas fiéis, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam realmente divulgando o evangelho de Jesus Cristo na região, mas também o crescimento pessoal deles. Eles estavam crescendo na fé, eles estavam caminhando na fé, eles estavam crescendo em santidade. E aí Paulo vai dizer, graças a Deus pelo trabalho que é resultante da fé que vocês têm. A fé que vocês possuem está gerando alguma coisa na vida de vocês. A fé de vocês, a crença em Cristo Jesus, está produzindo algo sólido, algo concreto. A obra da fé não é uma fé teórica, mas é uma fé viva que se manifesta em ações, uma fé que gera frutos, uma fé que gera obediência, uma fé que gera santidade. E eu me lembro de que vocês possuem essa fé. Paulo estava dizendo para esses irmãos, eu me lembro disso. Eu me lembro que a fé de vocês é operante. A obra da fé é operante. E é por isso, meus irmãos, que a sua fé precisa ser evidenciada por obras. Paulo estava dizendo para esses irmãos, olha, eu me lembro que a vida de vocês, eu trago à minha memória, de que a vida de vocês é marcado por uma obra gerada por causa da fé. A fé de vocês são evidenciadas por obras. Eu lembro disso. Como nós estamos precisando disso, né? Como nós somos carentes de cristãos que têm a sua fé evidenciada por boas obras. Nós temos cristãos nominais. Eu sou crente.
Mas muitas das vezes nos falta em nossas vidas essas boas obras que evidenciam essa fé. Falta-nos realmente uma fé ativa em nossa vida. Porque aquilo que você acredita deve influenciar em sua vida de alguma maneira. Se você diz crer, se você diz acreditar, isso deve levar você a fazer alguma coisa. Por que você não pega um prego e coloca numa tomada dessa? Porque você sabe que se você fizer isso, você vai morrer. Você vai tomar um choque muito grande e vai morrer. E porque você sabe disso, você crê nisso, você não comete essa ação. Porque se você fizer, você vai morrer. Portanto, aquilo que cremos deve influenciar de forma prática em nossas vidas. Se você crê que Jesus vai voltar, toda a sua vida deve ser moldada, deve ser regrada pelo fato de que Jesus vai voltar mesmo. Viver cada dia como se fosse o último, porque pode ser o último dia. Você acredita mesmo que o céu é muito melhor do que a terra? Não há nada aqui na terra que se compare aos céus? Eu sei que você acredita nisso, mas isso deve levar você a alguma atitude. Isso deve levar você a entender que você vivendo aqui, você precisa trabalhar para os céus. Você deve produzir alguma coisa aqui, utilizar o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, para que você possa produzir alguma coisa no céu. Para que você possa ganhar recompensas, para que você possa ganhar galardões nos céus. Todos nós sabemos o primeiro mandamento. Jesus resumiu como amar a Deus sobre todas as coisas. Resumiu a primeira tábua todinha dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é prioridade. Não farás imagem nenhuma. Não adore nenhum outro Deus. Eu sou prioridade na vida do meu povo. Mas será mesmo que isso influencia de forma prática em nossas vidas? Será que crer nisso, acreditar nisso, defender essa doutrina tem gerado, de fato, dedicarmos prioridade? Então a fé, a obra da fé, que Paulo está exaltando esses irmãos por tê-los, olha, vocês têm as obras da fé. Vocês creem e vocês vivem. E é disso que precisamos. Crermos, vivermos. Acreditarmos, fazermos. Sua fé, meus irmãos, pode estar até mesmo equivocada ao pensar que pode haver crescimento cristão fora da igreja local. Na igreja local, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós ganhamos forças. E o que é que nós fazemos lá fora? Testemunhamos. Nós manifestamos para o mundo. Não é isso? Não é isso que diz a nossa confissão de fé? Não é isso que diz o nosso pacto de membresia? E por que nós não fazemos isso? Por que nós não nos dedicamos nisso? Por que nós não entendemos de fato que é com o Senhor que nós nos fortalecemos? É aqui que nós ganhamos forças. É aqui que nós somos reanimados, que recebemos esse amparo de Deus, esse aconchego. Muitas das vezes somos exortados, somos repreendidos, porque Deus quer trabalhar alguma coisa com a gente para que possamos passar toda a nossa semana testemunhando de alguma coisa. Mostrando para o mundo alguma coisa que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Porque precisamos crer e viver. Termos a obra da fé que esses irmãos tinham. Que esses irmãos estão sendo aqui exaltados, por assim dizer, por Paulo. Dizendo, olha, eu lembro a obra da vossa fé. O segundo aspecto que Paulo vai trabalhar, a segunda marca que Paulo vai trabalhar, é o trabalho do amor. Versículo 3.
ele vai dizer, né? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Ou seja, trabalho motivado pelo amor. Quando falamos sobre trabalho do amor, a tendência é procurar somente ações que possam ser vistas, que possam ser pesadas, que possam ser medidas. Como é? O que é o trabalho do amor? Olha, nós fazemos aqui uma grande ação social e distribuirmos 100 cestas básicas. O trabalho do amor é nós sermos missionários em um campo distante. A obra do amor é nós morrermos por pregarmos o evangelho. Geralmente, quando falamos em obras de amor, lembramos dessas atitudes, essas atitudes que são externas, que podem ser vistas. Mas sofrer pelo nome e por amor de Cristo também entra na categoria de trabalho motivado pelo amor. Aquelas questões mais internas. Sabe, você sofreu uma perseguição por você ser cristão? Você ser taxado e rotulado de antiquado? Ser taxado de tolo, de besta, de que não está aproveitando a vida? Isso é sofrer pelo nome e por amor de Cristo. Você está sob pressão constantemente. Você se estressar, você tentar aqui resolver as coisas, servir a Deus, e você chega num ponto que você me diz: Senhor, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei para onde eu vou correr. Isso é sofrer por amor de Cristo. Se você sofreu dano, você prometeu uma coisa, mas aquilo que você prometeu, você vai perder alguma coisa. Você vai sair perdendo naquilo que você prometeu, naquilo que você disse que faria. Mas eu vou sofrer o dano, porque eu prometi. Minha palavra deve ser sim, sim, não, não. Ou então, alguém que vai querer zombar de você, um descrente que vai querer zombar, que vai querer ridicularizar a sua fé. E você olha para esse irmão, para essa pessoa, né? Olha para essa pessoa como uma criança querendo brigar com você. E você não vai brigar com a criança. Você vai apenas relevar. Isso é sofrer o dano. E todas essas coisas são aqui, entram na categoria de trabalho motivado pelo amor. O amor motivava atividades extenuantes da parte desses irmãos para o benefício dos que estavam ao seu redor. O amor desses irmãos não era um amor superficial. Era um amor sacrificial. Eles se dedicavam em produzir alguma coisa. Amor aqui, a palavra usada aqui implica esse esforço. Implica que amar ele é custoso e requer essa perseverança. Paulo estava dizendo: eu lembro do trabalho que vocês têm motivado pelo amor. Vocês se desgastam expressando amor. Por isso que trabalho do amor implica em perseverança e suportar situações ruins. O mundo quer passar uma mensagem errada, dizendo que amor é um mar de rosas, que o amor é mil maravilhas. Mas essa é uma imagem errada que o mundo passa. Amor não é isso. Você quer saber o que é amor? João vai dizer: Deus é amor. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dar algumas características. Eu coloquei aqui na tela para ficar mais fácil a leitura. O amor bíblico é visto em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se soberbece. O amor não se porta com indecência. Ele não busca os seus interesses. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é um mar de rosas. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso que Paulo estava enaltecendo desses irmãos. Eu lembro do amor fatigante que há no meio de vocês. Por isso que o seu profundo amor fraterno
deve levar você a um trabalho vigoroso para o benefício de seus irmãos na fé. O amor de Deus em sua vida, o amor que você deve manifestar em sua vida, deve girar em torno de outras pessoas. Se o seu amor gira em torno de si mesmo, se a sua vida gira em torno de si mesmo, se a sua vida gira em torno do seu próprio bem-estar, se a sua vida gira em torno do seu próprio benefício, da sua própria razão, se tudo que você faz é pensando em si mesmo, você não sente amor. Você não ama o amor bíblico. O que você sente, que você diz que é amor, é apenas o egoísmo. Você está querendo satisfazer apenas o seu próprio ego. Biblicamente, nem a Deus você ama. Nem Deus você ama. Porque João vai dizer, olha, se você, o irmão que você vê e você não ama, como é que você vai amar a Deus, o qual você não está vendo? O amor, esse trabalho do amor, ele busca o bem-estar do nosso próximo. É por isso, meu irmão, que você tem que estar desejoso para demonstrar esse tipo de amor, tanto em sua família, como em sua igreja. Ah, pastor, eu tenho muita dificuldade, pastor, em ter um tempo com a minha família, um tempo para ler a Bíblia com eles, um tempo para orar com eles. Mas, muitas das vezes, nós temos tempo para muitas outras coisas. Se você olhar no seu celular, você gasta horas e mais horas com o seu celular. Se você observar bem o seu dia, você gasta horas e mais horas na televisão. Você gasta horas e mais horas fazendo muitas coisas que não são importantes. Mas nós não dedicamos para demonstrar o amor que nós sentimos por nossas famílias e dedicarmos ali um tempo. Eu vou sofrer, eu vou tirar alguma coisa que eu gosto, mas eu vou priorizar o meu tempo com a minha família. Eu vou sofrer, eu vou tirar alguma coisa que eu gosto, mas eu vou trabalhar em prol dos meus irmãos também. Eu vou produzir alguma coisa. Eu não vou ser apenas um sanguessuga, só os outros produzindo para mim, e eu não produzindo nada, e eu não gerando nada. Eu vou sacrificar alguma coisa, mas eu vou também ter o trabalho do amor. O meu amor vai ser demonstrado através das coisas que eu vou fazer, das coisas que eu vou me envolver, das coisas que eu vou desenvolver. Paulo estava enaltecendo esses irmãos por isso. Paulo estava dizendo, olha, eu me lembro que o amor de vocês, ele é visível através das obras que vocês produzem, dos trabalhos que vocês produzem. E por último ainda, Paulo vai destacar a paciência da esperança. Ainda no versículo 3. Né? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo está dizendo que Paulo ele se lembra da perseverança que surge dessa esperança. Essa igreja mantinha uma esperança firme em Cristo, que lhes dava força para perseverar mesmo em tempos aí de tribulação. Era uma perseverança ativa. Era uma perseverança dizendo, nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós temos a plena convicção de que Cristo nos vai cumprir a sua promessa. Ele virá para nos buscar, portanto devemos nos manter firmes. E essa esperança era ativa. Essa esperança moldava a sua vida. E Paulo está pensando aqui na perseguição que esses irmãos estão sofrendo. Eles estavam sendo perseguidos por isso. E no meio de uma forte oposição e de grande pressão, esses irmãos perseveravam e floresceram. E a razão por que conseguiam triunfar em condições adversas e terríveis era justamente essa esperança que tinha em Cristo Jesus. É por isso que, se você observar, em cada capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo faz alguma menção à volta de Cristo Jesus, ou ao arrebatamento, ou à sua segunda vinda.
Paulo dá uma forte ênfase. Por quê? Porque esses irmãos tinham essa perseverança que surgia a partir dessa esperança que eles tinham. Nós temos essa esperança, e essa esperança nos faz ficar firmes. E amados, essa esperança não é a esperança que o mundo passa. Essa esperança não é a esperança que o mundo diz. Porque a esperança para o mundo, ela é efêmera e certa. Ela não tem sentido. Não tem nenhuma fundamentação na realidade. A esperança para o mundo é algo fútil. É algo sem valor. É algo vazio de propósito. Mas a esperança para o crente é certa e firme, fundamentada na realidade do Senhor ressurreto e em sua autoridade sobre o mundo. A esperança para o cristão, ela ganha uma outra perspectiva. A esperança do cristão, ela sim, ela é baseada no Cristo ressurreto. É o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança está baseada nele. Por isso que, meus irmãos, você nunca deve se desesperar. Você nunca deve estar desesperado por alguma coisa. Por mais difícil que seja a situação, nunca se desespere. Porque Cristo Jesus é a esperança nossa. Por mais que tenhamos que sofrer, por mais que tenhamos que passar por situações muito difíceis mesmo, de desemprego, de doença, de infelicidade, de situações realmente de perder parentes, de não termos aquilo que tanto desejamos. Por mais que o cenário seja horrível, nós nunca perdemos a esperança, porque Deus é a nossa esperança. Seu Deus é um Deus de esperança. É o que Paulo diz em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus de esperança. Mas a sua vida, ela está firmada nessa esperança? Sua vida, ela está firmada na esperança da volta de Cristo? As suas atitudes estão sendo tomadas a partir da volta de Cristo, da certeza da volta de Cristo? Ou as suas atitudes estão sendo tomadas primeiramente por outros fatores? Porque é melhor para você, porque vai dar mais dinheiro, porque vai lhe dar uma carreira mais melhor sucedida, né? Dar uma posição social melhor, vai lhe trazer alegria. Aí eu quero me sentir bem comigo mesmo. No que você está moldando aí essas decisões? Porque, meus irmãos, nós como igreja, a igreja precisa ser esse lugar onde a esperança seja renovada continuamente. Aqui é o ambiente onde nós renovamos a nossa esperança. Enchemos o tanque de esperança para que possamos passar todos os outros dias repletos de esperança, tendo nossa vida moldadas por isso. A esperança cristã dá ânimo e propósito, mesmo diante das adversidades. Termos a convicção, a certeza de que Cristo está voltando, de que Cristo vai nos arrebatar a qualquer momento, deve nos fazer preencher-nos de força para que possamos guiar nossas vidas. E é assim que no versículo 3, Paulo fundamenta a sua ação de graças nessas virtudes dos Tessalonicenses. Ele vai falar sobre a fé, a esperança, o amor e a esperança. Essas marcas são as marcas desses cristãos tessalonicenses. Isso era real na vida deles a tal ponto que Paulo lembrava. A tal ponto de que quando Paulo estava orando por esses irmãos, Paulo fazendo menção deles, Paulo se lembrava da fé, do amor e da esperança. Mas no versículo 4, Paulo vai dar a base dessa ação de graças.
Versículo 4, Paulo diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E aqui, meus irmãos, Paulo fundamenta esse caráter piedoso na base central de tudo. O fato de que eles são eleitos por Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, eu oro constantemente por vocês. Eu faço menção de vocês constantemente. E quando eu estou orando por vocês, quando eu estou dando graças a Deus por vocês, eu me lembro da fé, do amor e da esperança que eu consigo enxergar em vocês. Mas tudo isso só é realizado, vocês só possuem essas características e eu dou graças a Deus por vocês por causa de um fator muito importante. A eleição de vocês é de Deus. Vocês são eleitos por Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, o amor que existe entre vocês, essa relação que existe entre vocês, só é possível porque existe uma relação vertical. A relação horizontal, ela só é real porque existe essa relação vertical. Sabe por que vocês possuem fé, amor e esperança? Porque vocês têm essa relação com Deus. Vocês foram eleitos por Deus. Deus escolheu vocês. Essa é a base que fundamenta todas as outras coisas. E a ênfase de Paulo aqui está no vínculo duplo que ele une a esses santos. O vínculo com Deus, seu Pai amoroso, e um vínculo também de uns com os outros, como amados irmãos. Paulo está sintetizando aqui a relação, a natureza do relacionamento entre Deus e o seu povo. Vocês possuem um relacionamento com Deus e também possuem um relacionamento com uns com os outros. Ele é horizontal e ele também é vertical. Você não deve lutar para conquistar o amor de Deus. Você não deve chamar a atenção de Deus para que Deus lhe ame. Você não deve fazer tudo de certo, coerente para que Deus lhe ame. Não. Vocês são eleitos por Deus. Deus já escolheu vocês. Não é como os deuses pagãos. Os pagãos não, eles sacrificam para que os falsos deuses possam ter a sua ira aplacada. Paulo está dizendo, não, com Deus não é assim. Vocês foram eleitos. Muito antes de vocês fazerem alguma coisa, vocês já foram eleitos por Deus. É Deus quem começa esse relacionamento. E, amados, isso é muitíssimo importante hoje. Porque a verdade é que muitos cristãos se sacrificam para comprar ou obter favores de Deus. Muitos estão aí dizendo, olha, eu vou fazer tal coisa para Deus me abençoar. Eu não vou faltar um culto para que Deus me abençoe. Eu vou me dedicar a orar todos os dias. Porque assim Deus vai me amar mais. Porque Deus vai agir em meu favor. E de certa forma a gente fica tentando barganhar com Deus. Eu vou fazer isso e em troca tu me dá isso, tu me dá aquilo. E nós ficamos nessa relação. Muitos cristãos, eles pensam serem eleitos por Deus na vertical, sem o fruto da eleição na horizontal. Eles buscam dizer, não, o meu relacionamento eu sou um eleito, eu tenho um relacionamento com Deus, minha vida com Deus está 100%, eu oro todos os dias, leio a Bíblia todos os dias. Mas não há o fruto dessa eleição uns com os outros. Meu irmão, eu estou na Bíblia, eu estou na igreja quase todo dia. E se tem uma coisa que é extremamente difícil é manter uma comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem vida na igreja, eu acho que é um crânio, só pode. Porque é difícil, meu irmão, ter relacionamento com Deus. É difícil ter vida com Deus. Então, o que Paulo está alertando esses irmãos é, olha, todo esse relacionamento que vocês têm uns com os outros, ele está ancorado no fato de que primeiro Deus escolheu vocês.
Assim como Deus os amou primeiro, e por causa disso você ama os outros, Deus lhe elegeu primeiro, para que depois vocês pudessem gerar frutos, para que vocês pudessem gerar alguma coisa, para que a vida de vocês tivessem algumas obras, algumas características, algo pudesse ser visto. Deus primeiro tinha que eleger vocês. Por isso que se em sua vida não é visível a obra da fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança, meu irmão, eu lamento. Você não está dando fruto de uma eleição divina. E não se engane. Paulo não está falando aqui de algo que você faz em secreto. Você e Deus. Algo que você faz pessoalmente e ninguém sabe. Não. Paulo precisou enviar Timóteo para que Timóteo soubesse, para que Timóteo trouxesse essa notícia e dissesse para ele: Paulo, eles possuem isso. É visível. É notório para todas as pessoas que eles fazem isso, que eles possuem essas características. Timóteo estava dizendo: olha, Paulo, o testemunho da eleição deles é visto em sua vida de igreja. É visto nas obras que eles fazem, é visto na fé que eles possuem, é visto nos trabalhos que eles fazem, é visto na esperança que eles têm. Então Paulo precisou enviar Timóteo para que Timóteo passasse um tempo com aqueles irmãos, para que Timóteo pudesse perceber o que eles de fato estavam fazendo, como de fato eles eram, para que Timóteo pudesse voltar até Paulo, constatar para Paulo, dizer: Paulo, eles fazem isso, 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 eles possuem fé, eles possuem amor, eles possuem esperança. É só então que Paulo vai dizer: a vossa eleição é de Deus. Porque é notório. Quem chegar no meio de vocês percebe isso. E Paulo está usando aqui um tempo verbal que indica um reconhecimento que foi dado anteriormente e que permanecerá reconhecido. Foi um testemunho que foi dado. E não há mudança. A eleição de vocês não muda. Por quê? Porque ela é conhecida por todos. A escolha divina, meu irmão, é evidente no modo como sua fé, seu amor e a sua esperança estão presentes em sua vida. Você dizer: eu sou um eleito por Deus. Deus me elegeu. Você precisa analisar se a sua fé, o seu amor e a sua esperança, eles são presentes em sua vida. Quem chegar próximo a você, pode reconhecer isso em sua vida? Pode reconhecer essas atitudes? Assim como Paulo estava reconhecendo desses irmãos, assim como Timóteo ouviu deles. Se alguém passasse aqui um mês com a gente, será que as pessoas diriam isso de você? Ela voltaria de onde ela viesse e dissesse: olha, os irmãos lá são cheios de fé, amor e de esperança. Mas algumas pessoas podem dizer para você, né? Mas você não precisa disso. Eu não preciso disso. Deus basta. Não preciso de ninguém reconhecer nada. Eu não preciso do testemunho de ninguém. Eu não preciso do reconhecimento de ninguém. Mas muitos pastores diabólicos estão enganando várias pessoas com isso. Se esse reconhecimento não fosse necessário, Paulo não faria isso. Paulo não enviaria Timóteo. Paulo não enviaria para que ele passasse um tempo, para que Timóteo pudesse fazer esse reconhecimento e levar até Paulo. Paulo simplesmente escrevia e enviava. Não. Precisou todo o processo. Porque a eleição de Deus é confirmada pelas evidências de uma vida transformada. Pelas evidências e não por palavras. É quando as pessoas chegam próximas a você, é quando as pessoas chegam aqui em nosso meio e percebem: ah, o irmão tem uma vida transformada. O irmão possui a obra da fé, o trabalho do amor e a perseverança da esperança, a paciência da esperança.
é visível na vida do irmão. Quando isso é visível na vida do irmão, aí sim nós temos a plena convicção de dizer: nós somos eleitos por Deus. Deus me elegeu. Por quê? Porque o fruto da eleição é visível na sua vida. E meus amados, para concluir, Paulo sempre orava a Deus. Nós vimos, que Paulo sempre orava a Deus e ele sempre mencionava os Tessalonicenses. Dizendo: olha, constantemente eu faço menção de vocês em minhas orações. A todo momento. Isso diz muito sobre nós precisarmos sermos fiéis em mencionar os irmãos em nossas orações. Em termos vida de igreja, orarmos intencionalmente em nossos cultos de oração, orarmos por nossos irmãos. Ele também dava graças a Deus por eles, lembrando-se da obra da fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança deles. Paulo dizendo: olha, eu me lembro dos frutos, eu me lembro das evidências. As evidências eram dadas. Além da operosidade da fé, Paulo também se lembra do trabalho do amor deles. Ou seja, do serviço aos irmãos motivado pelo amor ao Senhor. Servir por amor, não servir por obrigação. E por fim, Paulo dá graças pela paciência com que aguardavam com esperança a vida do Senhor. Havia perseguição, havia sofrimento, mas Paulo estava agradecendo porque eles estavam perseverando. E é por isso que Paulo expressa a certeza de que os santos de Tessalônica haviam sido eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Como Paulo sabia disso? Sobrenaturalmente, um anjo disse para Paulo? Não. Isso era visível. Timóteo pôde testemunhar disso. E é por isso que essa porção das Escrituras, esses versículos, te desafiam a, nessa semana, reconhecer a graça de Deus nos seus irmãos da fé. Isso pode ser aplicado, por exemplo, nas orações pessoais, nas reuniões da igreja, incentivando aí a prática de orar uns pelos outros com gratidão. De quando você for orar em casa, você lembrar dos seus irmãos, de você orar da igreja, se orar pela liderança da igreja, orar pelos grandes desafios da igreja. Isto desafia a, nessa semana, dedicar o tempo da quarta-feira para nós orarmos. Se dedicar, eu vou fazer um esforço, vou me dedicar, vou me esforçar para que nós tenhamos esse tempo precioso de orarmos uns pelos outros, de orarmos pelos desafios da igreja, orarmos por aqueles irmãos que estão carentes, por aqueles irmãos que estão precisando. Também te desafia a trabalhar motivado pela fé. A fé deve ser a motivação principal, meu irmão, em todas as atividades e ministérios na igreja. Isso deve levar você a refletir o que tem sido o combustível para você servir a Deus. O que lhe impulsiona a servir a Deus? É ser reconhecido ou a fé? O que deve nos motivar a trabalharmos para o Senhor, em nossas atividades, em tudo aquilo que nós fazemos, o que deve nos motivar é a fé. É a crença de que Deus requer isso de nós, de que Deus exige isso de nós. Também te desafia a se esforçar pelo amor. É você se dedicar ao próximo, você se dedicar à igreja e você se dedicar ao serviço cristão. É você buscar oportunidades para que você possa manifestar o amor que Deus tem por você de forma prática na vida de outras pessoas. O amor de Deus transborda em sua vida a tal ponto de que esse amor você transborda para a vida de outras pessoas. E que esse amor que você possui, ele é visível na maneira como você lida com os outros. E por último, te desafia a perseverar na esperança. As adversidades e os desafios da vida cristã devem ser enfrentados aí com a perspectiva eterna. Você se manter firme em meio às dificuldades. Quando você observar uma dificuldade, você olhar
para além dela. Quando você tiver um problema, você olhar para posterior ao problema. Deus que começou a boa obra, há de completá-la. Tudo pode acontecer de ruim na minha vida. Tudo pode dar errado na minha vida. Só uma coisa não dá errada. É eu sair das mãos de Deus. É Deus deixar de me amar. É olharmos para além do problema. É por isso que a igreja de Tessalônica é um exemplo para nós hoje. De uma fé operante, de um amor sacrificial e de uma esperança perseverantes. Eu oro para que essas sejam as nossas qualidades. Eu oro para que essa seja a sua qualidade. Uma vida de fé, uma vida de obra da fé, uma vida de amor, uma vida que trabalha por amor a Deus e também uma vida de esperança, uma vida de que enfrenta as adversidades olhando para Cristo, que é o autor e o consumador de nossa fé. E resistirmos firmes, perseverantes, em meio a todo esse processo, em meio a todo esse mundo mal que nós vivemos. Vivermos firmes na promessa de que Deus há de nos buscar. E então Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo o nosso corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. A que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E então estaremos para sempre com o Senhor. Que essas características, que essas marcas de um eleito por Deus possam ser presentes em sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estudar a Tua palavra. Termos, ó Deus,